Beleza, pessoal, a gente está então agora iniciando a nossa live. Peço que quem não puder comparecer aqui assista lá no YouTube, a gente sempre coloca lá, né? Sejam todos bem-vindos. A gente hoje está começando oficialmente o conteúdo do segundo bimestre, na verdade, né? A gente iniciou o bimestre na semana passada, mas a gente hoje vai começar de fato o conteúdo, né? Porque a gente fez uma devolutiva na semana passada. E antes de a gente começar com o nosso conteúdo, algo novo, né? Virologia, estudo muito fascinante. A gente dá algumas informações gerais, algumas instruções, né? Primeiro, não sei se vocês já perceberam, mas o professor atualizou aquela situação que a gente havia conversado sobre as faltas. O professor, semana passada, elogiou vocês no desempenho geral, as notas foram muito boas, mas eu havia alertado que vocês estavam com muitas faltas, né? Muitos alunos, não todos, mas muitos estavam. E daí, em vista disso, vocês falaram, professor, acho que está algum engano, tá? A gente foi conferir, né? E de fato, o problema foi que realmente o problema é a pessoa atrás do computador, é o professor, né? Não o computador em si. Então, eu desabilitei uma função e ele acabou considerando um número muito maior porque ele pegou o segundo bimestre abarcado, né? É só o primeiro bimestre que a gente tem que avaliar, certo? Então, você já deve ter percebido que as faltas ali já foram corrigidas. Tinha pessoas que estavam com 15 faltas, né? Na verdade, não tinha nenhuma. Então, vejam lá depois, já foi tudo acertado, tá bom? Não fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Esse é o primeiro recado, em relação ao que eu estava devendo para vocês, né? O segundo recado é o seguinte, na nossa próxima semana, nós faremos a nossa primeira aula prática, certo? Então, a gente vai se encontrar lá no laboratório 528, no quinto andar, né? Eu peço que vocês estejam pontualmente às 7 horas, porque a gente só pode ter uma hora de aula prática, considerando a situação ainda da pandemia, né? Então a gente tem que ser muito eficiente para poder aproveitar o máximo possível no nosso tempo lá, certo? Então, primeiro, por favor, procurem ir, né? Isso é muito importante. Eu até peço, por gentileza, a representante, possível me passar até sexta-feira a relação dos alunos que vão. Eu sei que vocês já fizeram isso, né? Mas o professor eu gostaria de ter só para a gente acelerar ali, me antecipar em relação ao que a gente vai fazer. Eu preciso saber quantos alunos vão para ver se o laboratório apenas vai ser suficiente, para ver se a gente vai precisar fazer algum tipo de rodízio. Então, por gentileza, se você puder me passar, né, quantos alunos vão, eu fico grato, tá? Vai ser uma aula muito boa, então procurem o maior número de vocês, o maior número possível e vai ser bem legal, tá? A gente vai ter 2 semanas seguidas de aulas práticas. Então, vai ser agora, dia 19, próxima semana. Obrigado, Valquíria. Fico esperando, obrigado. Daí a gente vai ter lá no dia 24, essa é a próxima quarta-feira. Então, 2 semanas seguidas de aula prática, certo? A gente vai, então, estudar um pouquinho sobre as bactérias. Porque até agora a gente falou, a gente não viu nada de bactéria, né? Se a gente fosse uma espécie de São Tomé, você fala assim, professor, você só fala, mas eu só acredito lendo, né? Eu só acredito se você mostrar esses bichinhos aí pela primeira vez. Vai ser legal. O que a gente vai fazer agora? Vai lá no microscópio, vai cultivá-las em laboratório, né, ver a aparência de uma bactéria em placa de cultura, como que eu posso produzir eu mesmo, se eu me interessar por essa área, como que eu posso dar sequência a isso, diagnóstico, tudo é muito fascinante, tá bom? Beleza, então. Dito isso, a gente vai... outra coisa que eu já digo para vocês, já para não ficar nenhuma dúvida, né, então alguns professores estavam comentando sobre atividades, né, estava dando muita confusão, aluno que ia, aluno que não ia, quem que tinha que fazer atividade, ninguém vai ter que fazer nenhuma atividade, tá? Você indo ou você não indo, eu não vou pedir nenhum documento para você me entregar, nenhum exercício, tá? A nossa atividade avaliativa vai ser novamente um fórum, dos mesmos moldes que eu fiz no semestre passado. Então não se preocupe, o bimestre passado. Não se preocupem quem for, o que vai ter que entregar e tal. Não, é só realmente para a gente ir lá e desfrutar do laboratório. Apenas isso, ok? Beleza, então. Dito isso, pessoal, a gente vai começar agora a nossa aula, nossa primeira aula teórica do segundo trimestre. Em caso de dúvida, em caso de comentários, utilize o quadro, utilize o espaço aqui para a gente conversar, tá bom? Aproveite esse momento que a gente tem aqui ao vivo, para a gente sempre poder tirar nossas dúvidas, né? O professor agora vai compartilhar os seus slides. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre um momento muito importante na nossa disciplina. A gente vai começar o estudo dos organismos, dos micróbios talvez mais fascinantes que a gente conheça hoje.
no nosso planeta. São os vírus. Né? Quando a gente começa a estudar a microbiologia, a gente coloca todos os micróbios dentro do mesmo caldeirão. Né? Dá a impressão que eles são todos parecidos. Você pensa lá, estudar bactéria, estudar vírus é tudo a mesma coisa, né? Não é, muito pelo contrário. A gente coloca os micróbios para a gente estudar todos juntos como uma forma conveniente. Mas se a gente começa a comparar as diferenças entre os micróbios, vocês vão ver que é uma diferença absurda. Cada um merecia uma disciplina por si só. Mas a gente tem que fazer uma limonada com o que a gente tem. Né? Então a gente tem que aproveitar tudo na mesma disciplina. Tá? Bom, quando a gente vai falar dos vírus, a gente tem que ter um papo muito diferente daquilo que a gente estava habituado com bactérias. O estudo das bactérias é um estudo muito antigo. A gente está falando de um estudo de mais de 200 anos. A gente tinha, há muito tempo, desde o início da bacteriologia, ferramentas que a gente podia usar, microscópio, estufas, alimentos, que a gente podia cultivar a bactéria, estudar um pouquinho dela, né? Então, a gente tinha ali uma facilidade muito grande para entender como as bactérias funcionavam, como elas cresciam, causavam doença. Com o vírus, a história é muito diferente. A virologia, a área que estuda os vírus, ela começou há pouco tempo. Ela não tem um século de existência. Né? O que a gente quer dizer com isso? A virologia ela não tem um século de existência. A gente já conhecia as doenças causadas por vírus. O que a gente não sabia é que existia um micróbio diferente das bactérias por trás delas. Você deve imaginar, por exemplo, há um século atrás, a gente teve uma grande pandemia. A última pandemia que a gente teve antes dessa coisa chata que a gente está vivendo, antes dessa coisa terrível que é o Covid, a gente teve a gripe espanhola, em 1918. A gripe espanhola foi uma pandemia em que, no mínimo, 50 milhões de pessoas morreram. Acontece que em 1918, a gente ainda não conhecia os vírus. A gente ainda não sabia que existia um micróbio que ele era muito menor do que as bactérias. Um micróbio que não era cultivável, fornecendo uma alimentação. Então a gente morria aos montes, ainda procurando descobrir qual era a causa. Na época, a gente ainda não tinha tecnologia apropriada para isso. A gente só foi conseguir isso 15 anos mais tarde, em 1931. Aí sim a gente teve realmente capacidade de estudar os micróbios. Mas o professor está se antecipando. Vamos começar aqui do início. Né? A gente começa aqui a história da virologia observando essas folhas. A gente tem aqui nesse slide duas folhas. Uma folha doente e uma folha saudável. Né? Essa folha aqui é a folha do fumo. No século XIX, muitos países da Europa, eles dependiam bastante da economia da venda do fumo. O fumo, por exemplo, o hábito de fumar, ele era algo muito presente na economia europeia. Né? Antigamente, as pessoas começavam a fumar desde que elas eram jovens, muito jovens, crianças, por exemplo. Né? E alguns países industrializados começaram a cultivar, exportar essas plantas. Né? Então, a economia do cigarro era muito mais forte do que era hoje. Tá? E algumas plantações, na metade do século XIX, elas começaram a sofrer um tipo de doença, que a gente pode ver aqui na figura B. Você pode ver que a gente tem uma folha, ela tem alguns pontos de necrose. Né? Você percebe que a folha está ficando visivelmente doente. Tá? Essa doença aqui, ela foi chamada no período de doença do mosaico do tabaco. O que era isso? Uma doença que estava atingindo as folhas do fumo e estavam utilizando a planta. As pessoas não sabiam como conter essa doença. Uma folha saudável, em contato com uma folha doente, ela apodrecia também. Tá? Bom, primeira suspeita disso, quando uma folha saudável entra em contato com uma folha doente e ela fica doente também, você pode pensar assim, peraí, isso aqui se trata de uma infecção. Né? Deve ter alguma bactéria que está envolvida que eu transmito de uma folha doente para uma folha saudável. Bom, na época, o pessoal fez aquilo que a gente vai fazer semana que vem. A gente levou essa folha para um laboratório e a gente tentou enxergar uma bactéria ali dentro. Cultivar essa folha doente e ver o que podia crescer ali. Né? Nenhum micróbio de interesse, nenhum micróbio suspeito cresceu. Cresceram bactérias, claro, todo lugar tem bactéria, mas não se conseguiu associar nenhuma bactéria que cresceu ali à doença de fato.
Ah, então, peraí, eu não estou conseguindo achar o agente. Né? Será que se trata realmente de uma infecção? Sim, a gente acabou de falar, né? Quando eu pego uma folha doente e eu deixo em contato com folhas saudáveis, eu passo a doença. Isso é claro que é uma infecção. Mas na época, o professor Bruno está falando do século XIX, né? A gente não tinha tecnologia ainda para estudar doenças causadas por vírus. Essa era uma doença causada por um vírus. Somado a esse fato, a gente sabe que no passado existiram vários outros casos de doenças que são transmitidas por um micróbio desconhecido que a gente não tinha como cultivar. O professor falou aqui o caso do fumo, também tem o caso da gripe espanhola que eu citei, milhões de pessoas morreram e a gente não conseguia identificar qual que era a agente responsável por ele. Muitas doenças, elas ficaram assim em suspensão no vácuo, né? Sem a gente saber exatamente como tratá-las, como curá-las, sem a gente aprofundar um pouco, né? Até o momento que a tecnologia nos ajuda. Em 1931, ou seja, muitos anos depois, a gente deu um passo a mais no estudo dos vírus, porque a gente desenvolveu uma ferramenta bem moderna, que é o chamado microscópio eletrônico, que a gente pode ver nesse próximo slide. O microscópio eletrônico, como a gente vê nessa foto aqui, ó, ele é uma ferramenta bem diferente daquela que a gente vai ter contato no laboratório. Para você identificar bactérias, você pode ter um microscópio simples, microscópio de bancada, que a gente chama de microscópio óptico. Você consegue ver muito bem células, bactérias, fungos. Agora, quando você está falando de um micróbio, que ele pode ser centenas de vezes menor do que uma bactéria, é o caso do vírus, você não pode usar um microscópio de bancada para você conseguir enxergá-lo. Né? Existem outras dificuldades que na época a gente também não sabia. Na época, a gente sabia que se tinha alguma coisa ali, ele não era visível ao microscópio comum. A gente foi aperfeiçoando, então, os nossos microscópios até chegar nesse modelo eletrônico. O modelo que utiliza energia, o modelo que tem uma capacidade de ampliação de 1000 vezes fato superior do microscópio óptico, né? E, portanto, conseguia fazer a gente identificar ali coisas, estruturas que a gente ainda não tinha visto. Você pode observar dessa foto da direita, esses bastões que a gente tem aqui, eles nada mais são do que o vírus que causa aquela doença do tabaco. Então, um século depois, apenas, a gente descobre qual que é o agente etiológico de uma doença. De lá para cá, muitas doenças virais foram identificadas. A gente descobriu, por exemplo, que o herpes trata-se de um vírus, que a gripe trata-se de um vírus, raiva trata-se de um vírus, hepatites trata-se de vírus, e a gente chega no momento, no século 21, 2019, e a gente descobre que tem um vírus, que é o coronavírus, que é causado por um micróbio muito pequenininho, graças a esse esforço tecnológico. Tá? Quando o microscópio eletrônico ele foi descoberto, a gente conseguiu descobrir muitas coisas. A gente conseguiu estudar micróbios, estruturas que a gente já conhecia, mas isso deu uma nova realidade, uma nova cor para a gente. A gente conseguiu perceber como ele é sofisticado. Tá? Você pode me perguntar, professor, mas esse microscópio eletrônico é fácil de encontrar? O microscópio eletrônico ele é encontrado apenas em alguns centros de pesquisa, que no Paraná a gente tem na Universidade Federal. Né? Não é um tipo de equipamento fácil, que a gente tem acesso fácil. A demanda por ele é alta. Você precisa ficar numa fila de espera, que nem num restaurante francês, por exemplo. Né? Uma fila de espera longa para você poder usar esse equipamento. Ele não pode ser operado por qualquer pessoa. Tem que ser operado por um profissional que foi treinado para isso. Né? Ele precisa de uma sala especial, com ventilação, controle de temperatura. Então, é um equipamento, de fato, bem sofisticado. Compensação, de lá para cá, ele nos ajudou a entender muitas coisas que a gente tem na nossa vida, na nossa realidade. Nesse próximo slide aqui, ó, a gente pode observar algumas coisas bem legais que foram elucidadas com o uso do microscópio eletrônico. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, nessa foto aqui, canto superior, eu tenho algumas unidades de vírus do herpes. O herpes é aquela infecção que a gente tem, muitas pessoas podem desenvolver feridas ao redor dos lábios, nas narinas, né? Umas pessoas podem ter nas costas, por exemplo, dependendo do tipo de herpes que a gente tem, né? É uma doença viral, uma doença que a pessoa pode ficar por muitos anos sendo uma portadora. Né? A gente hoje sabe que é causado por um vírus, inclusive, muito comum.
de ampla circulação na comunidade. Aqui no canto superior, o direito, a gente está vendo essas bolinhas aqui. Essas bolinhas aqui também se trata de um vírus. A gente está falando aqui do vírus da gripe. Você pode perceber que essas bolinhas aqui não são bolinhas, na verdade. Isso aqui é só uma visão 2D que o microscópio está dando para a gente. Tá? Esses vírus aqui têm um formato específico que a gente vai conversar daqui a pouco. E esses vírus aqui, essas bolinhas, são responsáveis por a gente ficar gripado. Então, uma bolinha dessas, uma pequena quantidade dessas estruturas aqui, pode causar febre e pode deixar você ficar aí acamado, né, desabilitado por alguns dias. É gripe. Aquela gripe que a gente pega todo ano. Né? Mas, como o professor falou, o microscópio eletrônico não serve só para você ver vírus. Serve para outras estruturas também. Você pode observar aqui no canto inferior, ó, a gente tem alguns bastões, né? Esses bastões aqui são bacilos, bactérias em formato de bastonete, que a gente já chegou a conversar bastante aqui na sala de aula. Né? O professor comentou que os bacilos, algumas espécies, eles podem se locomover, certo? Eles podem se deslocar. A gente, inclusive, falou que alguns bacilos têm aquilo que a gente chama de flagelos, certo? Flagelos são aqueles filamentos que conseguem fazer a bactéria se movimentar. Você pode observar aqui, ó, que essas bactérias da imagem, elas todas apresentam um filamento, um fio, né? Esse fio aqui são os flagelos dessas bactérias. E, por fim, a gente tem aqui um monstro, aqui nesse canto aqui, né? Parece um monstro tirado de um filme de ficção científica. Esse bichão feio aqui, ó, ele é o ácaro do seu travesseiro, né? Perceba como ele tem uma boca cheia de dentes aqui afiados, né? Chifre para tudo que é lado, espinho. Esse bicho aqui é o ácaro microscópio que você tem no lençol, no travesseiro. Então, veja como o microscópio eletrônico dá uma cara nova para a nossa vida. Ele veio realmente para ajudar a gente a entender as coisas. No semestre passado, no ano passado, a gente teve aula de biologia celular, certo? O professor comentou muitos nomes com você, né? Então, a gente falava de organelas, membrana plasmática, muitos nomes de pecinhas da célula. Você podia ficar confuso com o que o professor falava. Nossa, como é que o professor está falando essas coisas loucas? Como é que a gente sabe que isso existe? Né? Isso aí não é tudo papo furado. Não, a gente sabe que essas coisas existem porque a gente consegue vê-las usando o microscópio eletrônico. Se eu falo para vocês que a membrana plasmática é uma dupla camada, é porque eu consigo visualizar isso no microscópio eletrônico. Se eu falo que dentro da célula existe o tal do retículo endoplasmático, é porque eu consigo ver isso utilizando o microscópio. Então, perceba como esse microscópio é algo bastante sofisticado. Tá? Bom, e é isso que se trata aí, a ferramenta necessária para a gente começar a estudar os novos micróbios que nós temos, os vírus. Quando o professor fala desse jeito assim, a gente pode ficar empolgado, né? Como se a gente soubesse muita coisa dos vírus. Na verdade, essa é uma fronteira que a gente ainda deve explorar muito. Muita coisa sobre os vírus ainda precisam ser conhecidas. Nós sabemos algumas informações importantes. Isso não quer dizer que a gente domine ainda um pouco sobre a biologia desses micróbios. Muita coisa ainda precisa ser estudada. Tá? A gente pode falar que são os menores micróbios do planeta. Se você compara, por exemplo, uma bactéria ao lado do vírus, é uma comparação que eu posso fazer de um dinossauro comparado a uma formiga. A gente está falando de organismos completamente diferentes em tamanho. Né? O menor vírus, ele acaba tendo 10.000 vezes o tamanho de uma bactéria grande. Então, veja a diferença entre eles. A diferença é muito grande. Tá? Porém, existem algumas informações em particulares que acabam aprofundando um pouquinho o nosso entendimento do vírus, o que a gente precisa saber sobre isso. Tá? Existe uma pergunta muito importante que circulou nos últimos anos, que é o que a gente traz aqui. Tá? Os vírus são vivos ou os vírus são mortos? Por que existe essa pergunta, que parece mais uma pergunta filosófica do que uma pergunta biológica, né? Por que a gente tenta entender um pouquinho a origem dos vírus? Os vírus, eles são micróbios muito diferentes do que a gente costuma estudar por aí. A gente pode falar uma coisa que é muito importante e já separa os vírus dos outros micróbios. Os vírus, eles são acelulares. O que será que significa ser um micróbio acelular? Acelular significa aquilo que não tem células. Eu digo para vocês que os vírus não são formados por uma célula.
Olha que coisa estranha, né? Lá nas aulas de Biocell, no ano passado, o professor Bruno falou que tudo que é vivo é feito de células. Aí eu chego hoje e conto essa lorota. Os vírus são seres vivos, mas não são feitos de célula. Peraí, o que significa isso? Né? Os vírus são feitos de moléculas. Eles são tão pequenininhos que eles são muito menores do que uma célula. Como o professor falou, né? Colocar uma bactéria do lado de um vírus, você consegue ver a diferença entre eles. Tá? E o fato dos vírus não serem feitos de células, mas de átomos, a gente começa a entender que esses vírus talvez deveriam ser estudados numa aula de engenharia, numa aula de química, nem numa aula de um curso de saúde. Veja como uma coisa bem complexa. Tá? Mas, voltando a essa pergunta aqui, a gente tem essa curiosidade de saber, né? Será que os vírus são seres vivos? Ou será que os vírus, na verdade, são estruturas inanimadas, como uma pedra, por exemplo? A gente tem fatores que ora enquadram ele dentro de um grupo, ora enquadram ele dentro de outro. Né? Por exemplo, os vírus, eles têm algumas características bem típicas de seres vivos. Os vírus, eles têm material genético, DNA, RNA, essas são moléculas que a gente encontra, material genético, dentro de seres vivos. Né? Tudo aquilo que tem vida tem DNA. Uma pedra, uma areia, uma molécula química não tem material genético. O vírus tem. Eu tenho vírus que tem RNA, tenho vírus que tem DNA. Outro fato também é que os vírus, eles são capazes de evoluir. Os vírus conseguem se transformar. A gente chama essa capacidade de mutação. Né? Todos vocês já ouviram no dia a dia, por exemplo, a gente está vivendo a pandemia. Não tem como eu escapar de falar sobre isso. Né? A gente vem descobrindo nos últimos meses que o Covid ele é capaz de formar novas variantes. Todo mundo aqui já ouviu falar disso, né? Nós temos aqui, inclusive, no Brasil, uma variante que começou no Amazonas, né? A gente tem a variante do Reino Unido, agora na Índia já se formou mais uma variante. O que significa isso, variante? Né? Os vírus são capazes de se transformar por apresentarem material genético. Então, você tem um material genético, uma composição química, genes, e alguma influência ambiental, alguma influência faz com que o material genético dele se modifique. Eles começam a apresentar características novas. Né? Tipo um mutante, por exemplo. Um filme de ficção científica que a gente está acostumado a ver. Né? O vírus, por exemplo, tem uma característica, se ele transforma o material genético dele, ele pode se transformar mais letal, mais rápido, mais difícil de destruí-lo, até mais inofensivo também. Né? Todo mundo aqui também ouviu falar, além das variantes do Covid, de variantes que a gente tem do vírus da gripe, certo? Então, todo mundo aqui já ouviu falar, inclusive já foi assunto da nossa aula aqui, que todo ano aparece um tipo novo de vírus da gripe, certo? Você, por exemplo, todo ano pode se vacinar contra a vacina da gripe. Vacina que protege você contra a gripe. Isso não te dá um passaporte para você ter imunidade completa, proteção total contra a gripe. Você ainda pode ficar gripado, mesmo sendo vacinado. Por que isso? Os vírus da gripe, eles têm uma capacidade de mutação, uma taxa de mutação muito alta. O material genético deles acaba favorecendo isso. Né? Enquanto você está esse ano se vacinando contra a gripe de 2021, você pode ter outras cepas, outras safras circulando. Uma adega de vinho, quando você entra, por exemplo, você tem vinhos de vários anos, vários tipos, né? Várias espécies de uva, por exemplo. Pode ver quantas combinações eu posso fazer. Você pode tomar um vinho de 2016, ou você também pode tomar um vinho de 1980, por exemplo, de 40 anos atrás. Veja a diferença. Né? Aqui, nos vírus, é a mesma coisa. Você está protegido contra a variante de 2018, 2019, mas você pode pegar a gripe de uma variante de 2021, uma variante de 2002, por exemplo. Né? Quando o professor fala nessas variações que a gente tem nos vírus da gripe, claro que não é algo tão difícil assim de acontecer, né? Os especialistas, os vacinologistas, quando vão produzir uma vacina, eles já têm uma boa ideia das cepas da gripe que estão circulando em maior quantidade naquele momento. Então, o que o professor quer dizer é que não é tão amador assim o trabalho. Quem produz a vacina tem uma ideia, né? Quais são aqueles vírus mais comuns circulantes. Ainda bem. Tá? Continuando aqui a nossa ideia, a nossa defesa de um vírus vivo,
né? Os vírus, eles também são capazes de se multiplicar, algo que apenas seres vivos conseguem. Quando um vírus, por exemplo, penetra dentro de uma célula, ele tem condições ideais para ele conseguir se reproduzir. Uma cópia de vírus produzir milhares de novas cópias. Quando o Covid entra dentro da nossa célula, ele consegue produzir várias cópias dele mesmo, novas versões de vírus. Quando saem da célula, cada um deles já está livre e leve para infectar outra célula. Então perceba como ele se parece com um ser vivo mesmo. No entanto, a gente também pode comentar sobre algumas características que defendem a ideia de que o vírus não é um ser vivo. O vírus ele é apenas uma molécula, um conjunto de proteínas. O que eu posso falar em primeiro lugar? Que ele não é feito de células. Isso é um bom argumento, concorda comigo? Todo mundo fala que os seres vivos são feitos de célula. Se o vírus não é feito de célula, será que ele de fato é um ser vivo? Sabemos. Né? Fica um papo meio filosófico por trás disso. Outro fato importante que defende a ideia de que o vírus não é vivo é o fato dele não ter um metabolismo próprio. O que a gente quer dizer com isso? O vírus ele consegue se multiplicar. O que o professor falou não é mentira. Ele consegue. Mas ele só conseguirá se multiplicar, ou seja, formar cópias novas dele mesmo, se ele contar com o metabolismo de uma célula. Se ele conseguir utilizar a maquinaria de uma célula. Né? Pensa, por exemplo, num chefe de cozinha famoso. Pode ser o chefe de cozinha mais famoso do mundo. Se ele não tiver uma cozinha à sua disposição, se ele não tiver ingredientes à sua disposição, ele não vai conseguir fazer nenhum prato de miojo com salsicha. Né? Ele só vai conseguir preparar comida se ele estiver dentro de uma cozinha, se ele tiver equipamentos, se ele tiver mantimentos. O vírus é um chefe famoso. Ele consegue se multiplicar somente contando com energia e com as organelas de uma célula. Então, enquanto o vírus está fora de uma célula, ele é inofensivo. O problema é que ele tem uma capacidade grande de penetrar nelas. Né? No final das contas, o que a gente percebe? A gente percebe que os vírus estão na fronteira filosófica, a fronteira metafísica, daquilo que a gente chama de vivo ou morto. Né? Isso talvez não seja tão interessante para a gente que está querendo estudar os vírus de forma bem objetiva. Isso é mais um alerta para vocês que estão iniciando o estudo dos vírus agora, de que a gente está falando de um micróbio que ele é mais complexo do que o comum. Ele é capaz de causar doença. As piores doenças do planeta, hoje, são causadas por vírus. Se o professor colocar uma lista aqui dos grandes vilões da humanidade, estaria dentro dessa lista Covid, HIV, vírus da gripe, que é o vírus da influenza, chikungunya, ebola, raiva. Todos eles são vírus. Você percebe que hoje os maiores surtos, as maiores pandemias, são causadas por vírus e não por bactérias. Existe um sentido lógico por trás disso. Né? Eles têm uma propagação muito mais rápida, eles se multiplicam muito mais rápido, eles são menores, portanto, eles são mais disseminadores. E assim acaba tendo aí uma doença que tem mais chance de infectar outras pessoas. Tá? Pessoal, até o momento, eu gostaria de saber se tem alguém que tem alguma dúvida, algum comentário. Por favor, fique à vontade. Tudo tranquilo até o momento? Então, beleza, vamos continuar. Em caso de dúvida, por favor, avise o professor. Tá? Vamos lá. A gente estava falando dessas características gerais dos vírus, e a gente tem esse slide aqui que é bem interessante para a gente entender um pouquinho os fatores que fazem a gente sempre lembrar do que são esses vírus. Né? Aqui a gente tem o que a gente chama de características definitivas. Né? Primeira característica é um termo que talvez você já tenha ouvido em algum lugar. É uma expressão muito comum quando a gente se refere a vírus. Né? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Aquilo que o professor comentou. Os vírus eles só conseguirão ter metabolismo se eles estiverem dentro de uma célula. Portanto, para sobreviver, para se multiplicar, o vírus sempre ocupará o interior de uma célula. Ele tem um material genético, ou seja, ele tem genes que conseguem produzir proteínas que vão facilitar a entrada dele de uma célula. Né? Ele é um grande arrombador de células. O vírus ele precisou investir todas as energias dele para produzir substâncias que façam ele conseguir
penetrar dentro de uma célula, porque somente ali dentro que ele tem valor. Se um vírus não consegue entrar dentro de uma célula, ele perde o seu valor biológico, ele não consegue se multiplicar. Daí vem esse termo, parasita obrigatório intracelular. Ele tem que estar dentro da célula para a vida dele fazer sentido e para causar doença na gente. Tá? Segunda informação é que ele contém um único tipo de material genético. Nossas células, por exemplo, elas abrigam dois tipos principais de material genético. A gente está falando do DNA, estamos falando do RNA. Tá? O DNA acaba funcionando em parceria com o DNA. Eu não sei se eu já perguntei isso, mas eu sou bem esquecido. Vocês já começaram o estudo da genética, pessoal? Ou vocês já tiveram genética? Estamos tendo, professor. Vocês estão tendo agora, ótimo. Então, vocês conseguem entender, por exemplo, que uma célula é feita desses dois materiais, certo? O DNA, ele é uma espécie de biblioteca que vai ajudar a gente a produzir substâncias, as proteínas. Né? Cada gene que está dentro do meu material genético, ele me propicia produzir uma proteína diferente. Né? O vírus tem um material genético, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Tá? Outra informação importante dos vírus é que eles contêm um invólucro, ou seja, eles contêm uma capa de proteína que protege o material genético. Se você lembra, por exemplo, de uma joia geralmente é um anel brilhante, por exemplo, que vem protegido em uma caixinha. Você tem uma caixinha da joia que protege a joia, né? Deixa aquela pedra preciosa segura ali dentro, certo? O vírus é isso. O vírus é a caixinha que dentro dele tem o seu material genético. Aquela caixinha que abre e fecha, permitindo expor o material genético. Sem essa capa de proteína, o vírus perde o seu valor. Ele precisa dessa proteção. Tá? E a última informação que a gente tem aqui embaixo é aquilo que o professor veio falando nos últimos minutos, né? O vírus ele precisa usar a maquinaria celular para a replicação. Ele é um chefe à procura da sua cozinha. Quando a gente fala maquinaria celular, você tem que entender exatamente do que se trata um vírus. Ele vai precisar dentro de uma célula, para quê? Ele precisa acessar as enzimas de uma célula. Ele precisa usar o ATP que uma célula produziu. Ele precisa ter acesso a algumas organelas. Por exemplo, lá na genética, você está estudando que o RNA, ele precisa usar os ribossomos. O RNA mensageiro é uma espécie de trem que está ali andando, e ele chega na estação, que são os ribossomos, para produzir as proteínas que o corpo precisa, certo? O vírus vai fazer isso. Ele vai usar os ribossomos da célula para produzir suas proteínas. Ele vai usar o núcleo da célula para ter acesso ao DNA principal. Ele vai usar os organelas para que ele consiga montar as suas pecinhas. É um grande aproveitador. Né? Pensa você, por exemplo, você tem alguns vizinhos, né? Você quer fazer, por exemplo, um bolo de chocolate. Você está sem chocolate, sem farinha, sem leite, sem ovos, mas você tem vários vizinhos. Você pode ir na casa de cada um dos vizinhos e roubar um ingrediente. No final das contas, você vai ter um bolo de chocolate às custas de um hospedeiro. Né? O professor não está comparando você a um parasita, né? Mas é interessante a gente pensar dessa forma. É isso que o vírus faz. Entra no seu corpo e usa a energia que você adquiriu para o seu metabolismo. Por isso que a gente tem doença. Que as pessoas morrem de Covid. Infelizmente é isso. Ele utiliza o nosso metabolismo, as nossas energias, nossas reservas energéticas e nossa estrutura biológica às custas dele. Né? Isso é, inclusive, é o que a gente está, nosso grande tormento aqui em 2020 e 2021. Tá? Bom, nesse slide, a gente tem aqui algumas imagens que mostram para a gente comparação entre os diferentes organismos, entre as estruturas biológicas. Né? Primeira coisa que eu chamo a atenção é aqui o canto direito do desenho. Você pode ver aqui essa esfera vermelha grande, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um glóbulo vermelho, uma célula do nosso sangue, o eritrócito, portanto. Você percebe que o eritrócito ele tem um diâmetro médio de 10.000 nanômetros. Se você compara com essas estruturas no slide, ele é um gigante. Vocês vão ver quando a gente observar a célula do sangue no microscópio que ele não é de nada, né? Ele é bem pequenininho. Mas quando você compara uma célula humana com outros micróbios, você percebe aqui que ele realmente é muito grande. Tá? Em segundo lugar, peço para vocês olharem essa parte de baixo, esse bastão roxo que a gente tem grande aqui, ó, a Escherichia coli, E. coli. Essa bactéria aqui é uma bactéria gram-negativa que a gente tem nas nossas fezes, certo? Uma bactéria, uma das mais comuns
do nosso conteúdo fecal. Né? Perceba que uma bactéria também é grande. Ela é menor que uma célula humana, mas ainda assim ela é grande. Ela tem de 3.000 por 1.000 nanômetros de comprimento. Agora, tudo que está em azul, está no meio da figura, são vírus. O que a gente pode perceber aqui dos vírus, pessoal? Primeira coisa, a mais óbvia, é o tamanho. Você percebe que eles são muito menores do que as outras células, do que as bactérias, do que as células humanas. Né? Perceba, por exemplo, que eu tenho ali vírus que chegam a 30 nanômetros. Né? Olha o rinovírus ali. Né? O rinovírus está bem no meio do slide. O rinovírus é o vírus do resfriado comum. Quando você acorda, por exemplo, espirrando, você acorda congestionado, é o vírus do resfriado comum que está te assolando. Né? A gente também tem o poliovírus, ali no canto inferior esquerdo. Né? O que é o poliovírus, professor? O poliovírus é essa bolinha pequenininha aqui, ó, de 30 nanômetros. Parece uma coisa inofensiva, né? Mas ele é o vírus responsável pela paralisia infantil, a poliomielite. Para quem nunca viu a paralisia infantil, ele era uma doença que acometia muito os nossos pais, os nossos avós, e ele trazia muitos prejuízos. A pessoa, quando sobrevivia, ela podia ficar com sequelas como paralisia, perda de movimento do diafragma, né? Muitos problemas para a saúde das pessoas. Tá? E outro ponto que a gente pode perceber é a diferença nos formatos, né? Você percebe aqui que a gente tem uma grande variedade de formatos de vírus, né? A gente daqui a pouco vai identificar alguns formatos mais comuns dos vírus, mas é interessante a gente perceber ali que tem já uma diversidade maior se você compara com as bactérias. Né? Esse próximo slide faz a gente entender um pouquinho algumas diferenças interessantes entre as bactérias e os vírus. É sempre interessante a gente discernir um pouco esses dois tipos de micróbios. Né? Venham aqui algumas características. Primeiro, parasita intracelular. A gente vê que as bactérias não são parasitas, né? As bactérias conseguem sobreviver com metabolismo independente, enquanto os vírus não. Os vírus são sim parasitas, eles dependem das energias, dependem da estrutura de uma célula para sobreviver. O segundo ponto é a presença de DNA concomitante ao RNA. Ambos materiais genéticos. As bactérias, assim como as nossas células, têm os dois tipos de material genético, enquanto os vírus não. Os vírus são ou DNA ou RNA. Nós veremos nas próximas aulas a importância disso. Um fato muito importante vem aqui abaixo, na terceira linha. Sensibilidade a antibióticos. Bom, os antibióticos, como a gente já estudou nas nossas aulas, são moléculas que têm uma ação efetiva contra bactérias. Os antibióticos são amplamente usados contra bactérias. Alguns deles podem não ter a mesma eficácia do que antes, frente às bactérias resistentes. Porém, por definição, antibiótico é algo que mata bactérias. Agora, quando a gente olha a tabela, o que a gente percebe? A gente percebe que os vírus não são sensíveis a antibióticos. Quando uma pessoa consome antibiótico, como a penicilina, por exemplo, cefalexina, você não tem ação nenhuma contra o vírus. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela está resfriada, muitas vezes, principalmente no passado, antes da gente precisar fazer controle de venda de antibióticos, né, a pessoa tomava um antibiótico tranquilamente. Não se tratava de uma bactéria, tratava-se de uma doença viral. Mesmo assim, as pessoas tomavam antibiótico. Então, veja como isso não faz sentido. Até acelerava a resistência a antibióticos, né? E ali a última parte da tabela, a questão que a gente tem aqui, o metabolismo para gerar ATP, quer dizer, o metabolismo próprio para gerar energia, né? As bactérias são capazes de gerar sua própria energia, enquanto os vírus não. É o que a gente vem comentando, né? Os vírus dependem de uma célula para produzir novas cópias dele mesmo. Então, começamos a perceber algumas diferenças entre os dois tipos de micróbios, certo? Aqui, a partir desse slide, a gente começa a entender, então, um pouquinho a estrutura de um vírus. Na verdade, não é nada complexo que a gente tem por trás da estrutura viral. A gente só tem algo bastante diferente daquilo que a gente estava habituado com as bactérias, né? Os vírus, eles são formados principalmente de duas estruturas. A estrutura interna, a gente pode ver ali a presença do ácido nucleico, material genético que fica dentro dos vírus, né?
E também essa capa externa, essa capa que a gente tem feito de bolinhas azuis, que é chamada de capsídio. O capsídio é aquele envoltório de proteína que o professor acabou de comentar nos slides anteriores. É aquela caixinha da joia que vai proteger o material genético do vírus. Né? O capsídio, ele é uma estrutura proteica bastante complexa. Ele é formado de subunidades chamadas de capsômeros. Para a gente aqui isso não importa, não é importante você decorar isso. O que você precisa saber é que todo vírus tem um material genético que é protegido por uma estrutura proteica. Né? A gente vai agora estudar um pouquinho cada uma dessas estruturas. Primeiro, começando pelo material genético. Bom, aqui a gente tem dois tipos de material genético, o DNA e o RNA. Nós comentamos que as nossas células todas têm material genético, inclusive dois tipos de material genético. Você tem o DNA dentro do seu núcleo e o RNA, que fica viajando entre o núcleo e o citoplasma para produzir as suas proteínas. Todo momento, as tuas células do organismo estão fazendo isso, produzindo proteínas às custas do DNA, às custas do RNA. Essa é a função do material genético. É garantir ali a produção das suas proteínas, certo? Garantir o funcionamento do seu corpo. O vírus também tem material genético. Mas você concorda comigo que, se o vírus é um parasita, ele vai utilizar a tua cozinha, se ele vai utilizar a tua célula para fazer a comida dele, ele não precisa de tantas estruturas assim. Ele precisa apenas de um livro pequeno de receitas. Ele precisa apenas de um pequeno pedaço de material genético. Por esse motivo, os vírus são DNA ou os vírus são RNAs. Né? A gente costuma, inclusive, identificar alguns tipos de vírus pelo tipo de material que ele tem, por exemplo. Então, o vírus da gripe é um vírus do tipo RNA. O coronavírus é um vírus do tipo RNA. O HIV é um vírus do tipo RNA. Já o herpes vírus é um vírus do tipo DNA. O vírus da raiva é um vírus do tipo DNA. E por aí vai. Você não precisa decorar isso. Esse é o tipo de coisa que a gente estuda para entender um pouco da biologia do vírus. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de vírus que o professor citou, né? Olha só. Percebam que a gente tem não apenas variação em relação à natureza do material, mas até mesmo a quantidade daquilo que a gente encontra dentro do vírus, né? O herpes vírus é um DNA de fita dupla, duas fitas ligadas de DNA. O parvovírus é um vírus que causa uma diarreia infecciosa em cães, em cãezinhos. Ele é um DNA de fita simples, por exemplo. Né? Outros vírus aqui, picornavírus, o vírus que causa a febre aftosa da vaca. Né? A gente tem aqui, por exemplo, um RNA de fita dupla. O reovírus é um RNA de fita simples. E esse slide aqui a gente pode até observar a grande variedade de materiais genéticos diferentes que a gente tem. Né? Essa classificação aqui, para nossa aula, para a prova, ela tem pouco valor. Né? Mas desde 1918, quando a gente entendeu um pouquinho sobre os vírus, existia um hospital que se destacou, que é o hospital lá dos Estados Unidos, que é o John Hopkins. Né? O John Hopkins ele foi o primeiro centro de virologia que nós tivemos no mundo, na Terra. Né? E uma classificação, o hospital fica na cidade de Baltimore, né? Eles começaram uma classificação para estudar esses vírus. A gente tem essa tal dessa classificação de Baltimore para entender um pouquinho como eles funcionam, né? Vários tipos de vírus com diferentes tipos de material genético. Não importa o tipo de material genético que os meus vírus têm. O que ele precisa, no final das contas, é produzir um RNA mensageiro. Para quê? Para produzir as proteínas usando a nossa estrutura. O que você precisa saber é que o vírus vai usar a nossa maquinaria para produzir as suas próprias estruturas. Né? Outra estrutura que o vírus é formado, além do material genético, é aquele envoltório de proteína que a gente estava conversando. É o tal do capsídio. Capsídio lembra aquela palavra capa, né? É uma palavra roupa, que protege o material genético. Né? Bom, nós podemos encontrar 3 versões diferentes de capsídio. Primeiro, aquela que a gente chama de helicoidal, que é quando você tem um capsídio, uma capa de proteína que é cilíndrica, como a gente pode ver aqui nessa figura. Se você lembrar no começo da aula, o professor mostrou aquela foto, né? Vamos voltar aqui. Olha a aparência do vírus do mosaico do tabaco. Né? Você pode ver que esse vírus aqui lembra bastão, não é verdade? Ele é formado por um capsídio que a gente chama capsídio do tipo helicoidal.
É o que a gente observa aqui. Um vírus do tipo helicoidal. Outro tipo de vírus é um vírus que a gente consegue verificar que ele é uma espécie de esfera. Né? Na prática, ele é um vírus que tem ângulos. Ele é um formato geométrico. Ele parece ser uma bola redondinha, mas não é. Ele é um vírus de formato geométrico. Esse vírus a gente chama de poliédrico. Tá? O vírus da gripe, por exemplo, ele é poliédrico. O Covid, por exemplo, poliédrico. Né? Esse formato mais arredondado. E aqui ao lado, a gente tem um vírus, parece mais um robô do que um vírus. Né? A gente chama esse modelo aqui de modelo complexo. O que é isso aqui? Parece uma sonda espacial. Né? Existem um tipo de vírus que ele é capaz de infectar bactérias. Olha que coisa bizarra, né? Nossa, professor, bactéria também pega gripe que nem a gente? Pega, né? A bactéria também consegue ficar gripada que nem a gente. Existem vírus que conseguem causar doença em bactéria. Olha que absurdo, né? Aposto que você, se já ouviu falar nisso, você está achando fascinante isso, né? Quer dizer, como é que uma bactéria pode ficar gripada, né? Existe um tipo de vírus chamado de bacteriófago. O que é bacteriófago, né? Bactéria com fago. Fago é comer. Então, um vírus que come bactéria. Né? Tem esse formato bem estranho que parece um robô. Né? Bom, a gente não precisa ficar decorando esses fatores. O que é importante você entender é o seguinte. Essa capa de proteína, ela é feita de subunidades de proteína. Aqui a gente pode ver uma espécie de origami. Né? A gente pode ver aqui um capsídeo que tem esse formato poliédrico que o senhor falou. Né? Arredondado, meio em formato geométrico. Você percebe que esse capsídeo ele é feito de várias subunidades. O vírus, ele só precisa do livro de receita dele, que é o DNA dele, o material genético. Para conseguir produzir cópias dele mesmo, ele vai precisar entrar na tua célula, na cozinha dele. Né? Bom, o livro de receitas do vírus é pequeno. Ele não consegue produzir muita coisa. Ou seja, ele tem poucos genes. Né? O vírus é uma estrutura inteligente porque com os poucos genes que ele consegue formar uma estrutura mais complexa. Então, quando ele consegue formar esses triângulozinhos pequenos, esses triângulozinhos pequenos vão se encaixando para formar uma figura geométrica mais complexa. Tipo você, por exemplo, quando era criança, você gostava de brincar com aqueles bloquinhos de montar, por exemplo, o Lego. Né? Com o Lego, você consegue todo dia montar um brinquedo diferente. Com as mesmas pecinhas, hoje eu monto um carro, amanhã eu monto um helicóptero, depois eu monto uma casa. O que é isso? Isso é o vírus. O vírus com pecinhas simples consegue formar uma estrutura mais sofisticada. Tá? Por fim, existe uma última estrutura que alguns vírus apenas podem ter, não todos, é o tal do envelope. O que é o envelope? O envelope é uma bolha de lipídios, de glicolipídios, que pode circundar o capsídeo de alguns vírus. É o que a gente tem, por exemplo, nesse slide. Né? Você pode perceber que aqui eu tenho dois vírus. Na parte de cima eu tenho um vírus cilíndrico, ou um vírus icosaédrico, e na parte de baixo eu tenho um vírus poliédrico. O que a gente pode perceber desses vírus? Esses vírus aqui, eles estão encapados com essa bolha aqui que eu chamo de envelope. É um envoltório, né, que tem essas espécies de espinhos, essas bolinhas rosas. O que é isso aqui, professor, essas bolinhas rosas, né? Isso aqui são as espículas, ou são os espinhos, os spikes. Talvez você já tenha visto algumas matérias lá de televisão explicando um pouquinho como funciona o coronavírus, né? Talvez em algum momento vocês tenham ouvido falar o nome desse spike, né? Por exemplo, uma das vacinas que estão sendo produzidas, se não me falha a memória, a AstraZeneca, né? É uma vacina que ela é feita dos spikes do vírus. O que são os spikes? São esses espinhos rosas, essas bolinhas rosas, que a gente tem no envoltório, no envelope do vírus. Esses vírus aqui, então, eles são, primeiro, ele é um vírus envelopado helicoidal, e esse aqui embaixo é um vírus envelopado icosaédrico, ou poliédrico. Olha a aparência deles aqui no microscópio eletrônico. A gente está vendo essa figura aqui de cima, né? Quer dizer, de cima para baixo. Por isso que eu não consigo ver um cilindro verdadeiro, só estou vendo a tampa do cilindro. E aqui embaixo, eu consigo ver alguns vírus que parecem bolinhas, né? Ele é um vírus de formato icosaédrico, ou poliédrico. Né? Bom, aqui a gente pode observar, já caminhando para a parte final da nossa aula,
algumas variações de formato do vírus, né? Fazendo aqui uma espécie de reunião cerebral de tudo aquilo que a gente viu hoje. Primeiro, você percebe que os vírus, eles têm formatos, combinações bem diferentes, né? A gente tem esse primeiro aqui, ó, o adenovírus. Ele é um vírus poliédrico, não envelopado. Você pode ver que ele tem essas bolinhas azuis aqui, ó. Essas bolinhas azuis são os receptores, são as proteínas que vão fazer ele se ligar para penetrar na célula. Como se fossem as chaves que ele vai usar para conseguir encaixar na célula para permitir a sua entrada, né? Aqui do lado, eu tenho um vírus, herpes vírus, né? Ele é um vírus também poliédrico, mas ele é envelopado. Você consegue ver essa bolinha de fora aqui, ó. É a capa de gordura que ele tem. Nós temos aqui esse vírus do meio, um poxvírus, família Poxviridae, né? Ele é um vírus helicoidal, ele é cilíndrico, e também envelopado. A gente tem aqui o reovírus. Ele é um vírus poliédrico, não envelopado. A gente tem o poliovírus, o vírus que o professor falou, da paralisia infantil, poliédrico, não envelopado. O vírus aqui, ó, Rabdoviride. Rábido é o vírus da raiva. Ele é um vírus helicoidal, envelopado. E esse último vírus é um vírus paranixovírus, um vírus que é o primo da gripe, né? Ele é um vírus também helicoidal e envelopado. Então, perceba que a gente tem, então, algumas estruturas que começam a ser típicas aqui, o uso de nome mais comum para a gente, né? Então, material genético, capsídeo, presença de envelope, tudo isso tem um papel importante na biologia do vírus. Com envelope, com capsídeo, o vírus consegue grudar, consegue penetrar na célula. Com material genético, o vírus vai conseguir acessar as instruções, a cozinha da célula, para conseguir formar novas cópias dele mesmo. Perceba como as coisas são bem complexas, né? Mas não deixam de ser fascinantes também, certo? Nessa aula de hoje, a gente viu uma introdução geral dos vírus, né? A gente terá, na volta das nossas aulas práticas, a continuação desse conteúdo teórico dos vírus, né? Eu queria saber, pessoal, se até o momento, qualquer tipo de dúvida, qualquer comentário que a gente tenha, vou aproveitar o nosso momento aqui para conversar. Passo a palavra para vocês. Professor, e por alguns vírus ali, eles serem envelopados ali, eles são mais difíceis, assim, de morrer, por exemplo, ou não tem nada a ver? Uma boa pergunta, Elisângela. Não tem nada a ver, não. Tem a ver sim, né? É o seguinte, geralmente, os vírus respiratórios são vírus envelopados, né? O que você perguntou é muito interessante a gente usar esse momento da aula, porque é o seguinte, o envelope do vírus, ele é feito de lipídios, substância orgânica, né? Quando a gente tem vírus envelopados, existe uma forma de inutilizar os vírus, utilizando substâncias químicas parecidas. Lembra que na aula de química tem aquele ditado famoso, semelhante dissolve semelhante. Talvez você já tenha ouvido falar disso, né? Quando eu vou limpar uma mancha de graxa, eu preciso de uma substância química da mesma família da graxa. Detergente, por exemplo, né? Para você inutilizar um vírus que tem envelope, eu posso utilizar produtos de limpeza para destruir envelope. Quando você escuta todo dia o jornal, a saúde pública falando que você precisa usar álcool gel, você precisa usar sabonete para destruir o vírus, o que a gente quer dizer com isso, na verdade? Quando você usa essas substâncias químicas, você está destruindo o envelope do Covid e impedindo que ele consiga entrar dentro da sua célula. Você tira aquilo que faria o vírus entrar na sua célula. Esse é o grande benefício de usar o álcool 70, o álcool gel, o sabonete contra o Covid. Contra o vírus da gripe é a mesma coisa, né? Os vírus não envelopados, aqueles que não têm envelope, geralmente estão associados a infecções do sistema digestivo, né? Que o vírus ele é um pouquinho mais resistente. Os vírus envelopados são um pouquinho mais sensíveis aos produtos de limpeza, o que para a gente é muito bom. Facilita a gente destruir os vírus como o Covid, por exemplo. Tá? Muito legal. Interessante isso, né? Beleza, pessoal? Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Será que é o nosso friozinho, que vocês estão meio quietinhos? Professora, a Val
acho que tá com um pouco de problema na internet dela, e ela me mandou mensagem pedindo para ver com o senhor se não tem como a aula prática começar às 19h30. Porque tem várias pessoas que estão com dificuldade de chegar às 19h. Olha, eu posso verificar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem para o laboratório, né? Para verificar se isso é possível. Eu não sei se a experiência que vocês tiveram esse semestre, porque pelo que me falaram, a gente pode ficar no laboratório até às 8h. O professor pode estar enganado, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir por gentileza para vocês pedirem, reforçarem para ela me enviar a lista por e-mail, que daí eu já aproveito o próprio e-mail para a gente ver se a gente consegue fazer isso. Para mim também seria melhor. Confesso que para mim também seria melhor, né? Mas para isso eu preciso ver se é possível. Bom, eu passo para ela, assim que eu tiver a resposta, a gente se conversa daí. Bom? Porque semestre passado era até às 21h, né? Era até às 21h? Boa pergunta. Talvez o professor esteja confundindo as coisas, viajando na maionese, né? Deixa eu verificar exatamente, porque para mim também é melhor, na verdade, né? Vamos ver direitinho se a gente consegue fazer isso. Bom, eu respondo daí a Valquíria pelo e-mail. Beleza? Tá bom. Perfeito. Eu vi que algumas pessoas responderam aqui que também seria difícil, né? Beleza, vamos tentar, se for possível, o professor comunique e a gente faz daí para as 7h30. Bom? Mais alguma informação, pessoal? Até porque as aulas do laboratório são muito boas, né? Então dava pra gente até ficar mais tempo, né? São as melhores, né? São as melhores, na verdade, né? A gente ter aula, passar por micro sem aula prática é a mesma coisa que não ter passado pela micro, né? A micro é, sem sombra de dúvida, o laboratório é a parte mais importante de novo. Com certeza, concordo com você. Beleza, pessoal? Mais algum comentário? Estamos tranquilos no geral? Então, beleza. Olha, desejo para vocês uma ótima semana, um ótimo resto de semana, né, pessoal? Cuidem-se com o Covid sempre, né? E a gente se vê na próxima quarta-feira de noite lá presencialmente. O professor tenta conseguir a resposta ainda amanhã para a gente aí afinar, para a gente atualizar a situação. Bom, um grande abraço para vocês e até mais. Boa noite. Boa noite.